Olá, pessoal. Bem, dando continuidade aqui na disciplina, na aula de hoje nós vamos estudar o tema escoamento superficial, que é um tema tratado convencionalmente dentro da hidrologia, né? E tem uma relação muito direta com a parte de drenagem, tá? Então, por isso que nós nos debruçaremos sobre esse tema na aula de hoje, porque mais à frente, quando nós começarmos a estudar a parte de drenagem, nós precisaremos desses conhecimentos básicos, tá bom? Bem, primeiramente, né, só passando aqui a sequência da nossa aula, nós vamos estudar questões conceituais nessa aula, sobre a questão do escoamento superficial. Vamos definir alguns fatores que intervêm no escoamento superficial, quais as grandezas características, né, como, por exemplo, vazão, coeficiente de escoamento, tempo de concentração e, por fim, como que nós medimos o escoamento superficial. No que se refere aos conceitos, né, então, começando aí pelos conceitos, o escoamento superficial, como o próprio nome já sugere, né, ele estuda exatamente, né, o deslocamento da água na superfície da Terra, tá? Então, quando ocorre uma precipitação, eu acho que isso é fácil de perceber, né? Mesmo quem tem um cenário apenas no meio urbano, né, sabe muito bem que quando ocorrem precipitações muito fortes, todos os anos, né, nós temos os noticiários aí dos grandes desastres, né, provocados pelas chuvas, né? Então, quando ocorre grandes volumes de precipitação, nós temos, em consequência, muitas vezes cheias e provocando aí, em algumas regiões do Brasil, problemas, né? Problemas relacionados ao escoamento superficial. Então, o que causa danos, de um modo geral, né, é exatamente as consequências do escoamento superficial no que se refere às cheias, né? Então, as cheias, na verdade, é o produto do escoamento superficial, né? Agora, o escoamento superficial não necessariamente é só aquele excesso de água que escoa por meio da superfície, né? Gerando as inundações imediatamente após a precipitação. Então, isso é uma das componentes do escoamento superficial. Nós temos também o escoamento por baixo do solo, vamos dizer assim, primeiramente, tá? E o que pode causar grandes problemas de escoamento superficial é exatamente as condições que a superfície do solo se encontra, né? Então, se eu tenho uma superfície do solo porosa, permeável, né, quando ocorrem as precipitações, boa parte da água infiltra em profundidade e nós vamos ter depois um escoamento para o sistema de drenagem, que nós já estudamos lá na parte de bacias hidrográficas, que são as bacias hidrográficas, né? Que é o nosso sistema de drenagem natural, e ela vai escoar lentamente por meio dos rios e etc., sem causar grandes problemas. Por outro lado, né, quando nós temos uma superfície muitas vezes ali alterada, compactada, a consequência principal é que após a precipitação nós vamos ter pouca água infiltrada no solo e a maior parte escoada, o que gera as grandes enchentes, né, e os grandes problemas, né? Então, quem vem aí e quem vivencia o meio urbano, principalmente as grandes metrópoles, vê muito essa consequência ocorrer, né? Nós temos aí as superfícies pavimentadas, né, em que praticamente não ocorre infiltração, e aí, quando ocorre uma precipitação intensa, nós temos os grandes problemas de enchentes. Tá? Então, eu tenho aqui na tela um esquema aqui de um solo poroso, né? Um solo que não está compactado. Quando ocorre a precipitação, nós vamos ter escoamento superficial, a depender da magnitude dessa precipitação, mas em menor, né, proporção em relação ali a um solo compactado. Indicando setinhas maiores, indicando maiores quantidades de água infiltrada, aqui menores quantidades de água infiltrada. E tudo isso vai estar relacionado, aliás, a elevação, né, do nível dos rios, no caso
das grandes metrópoles, os canais, etc., de drenagem, que passam a transbordar e às vezes causar grandes desastres, grandes problemas, né? Então, esse tema ele tem um interesse tanto agrícola quanto para a sociedade em geral, né? Bem, o escoamento superficial, né, ele ocorre, portanto, e é inevitável que ele ocorra, né? O que nós podemos fazer, em muitos casos, é controlar, né, esse escoamento superficial, de tal maneira a não causar danos, melhorar as condições das bacias hidrográficas, então, mas ele ocorrerá sempre, né? E o escoamento superficial, em muitos casos, né, esse escoamento superficial ele é benéfico, né? Então, não necessariamente não tenham isso em mente que o escoamento superficial é uma coisa maléfica. Ele é benéfico, mas quando foge do controle, aí sim pode causar problemas, né? Bem, para que é que serve estudar o escoamento superficial, portanto? Né? Em que contexto nós precisamos estudar o escoamento superficial? Em estudos de aproveitamento hídrico, né? Então, nós fazemos ali o estudo das possibilidades de utilização do recurso hídrico em uma bacia. Então, o estudo do escoamento superficial é um fator importante. Dimensionamentos hidráulicos, por exemplo, dentro da disciplina de drenagem, de irrigação e drenagem, que nós temos a parte de drenagem que estuda os terraços, barragens, né? Então, é muito comum em grandes propriedades que utiliza sistema de irrigação de grande porte, precisa às vezes fazer barragens, né? Então, tem interesse também em relação à área agrícola, né? E nas próprias áreas urbanas, né, nós demandamos de barragens também para o suprimento hídrico das sociedades, das indústrias, né, para a geração de energia elétrica, dimensionamento de canais, às vezes para suprimento de projetos de irrigação, drenagem, né, bueiros, né, dimensionamento de bueiros, drenos, de um modo geral, seja na área urbana, na área rural. Retificação de rios, né, às vezes para mitigar os efeitos de cheias, etc., trabalha-se dentro dessa linha e, obviamente, conhecer a questão do escoamento superficial é essencial para que se possa fazer isso de maneira a resolver o problema, né? Estudos de erosão, né? Então, a erosão hídrica está muito associada ao escoamento superficial e o próprio transporte de sedimentos, que é um problema aí, né? No rios e etc., né? Em reservatórios de grande porte. Tá? Então, assim, o estudo do escoamento superficial é de imensa importância nas mais diversas áreas do conhecimento. Bem, o escoamento superficial ele tem 3 componentes básicas, né? Então, o que é mais fácil de nós imaginarmos é o que nós chamamos de escoamento superficial direto, né? Que é esse que aparece aqui primeiramente. Então, aqui o escoamento superficial direto, que é exatamente o escoamento que ocorre visivelmente na superfície do solo, logo após ou durante uma precipitação. Tá? Quando ocorre uma precipitação em excesso, vamos observar, por exemplo, no meio urbano, que é mais fácil visualizar, que é aquela água que escorre ali no pavimento, né, as margens dos pavimentos. Tá? Isso que é o escoamento superficial direto, e obviamente isso não ocorre somente no meio urbano, ocorre também no meio rural, nas bacias hidrográficas lá e tudo mais, mesmo em áreas florestadas, né, a depender aí, obviamente, da intensidade da chuva. Tá? Esse escoamento superficial direto é também chamado ali de precipitação efetiva, de fluxo superficial direto, são termos equivalentes, né? A quantidade de escoamento superficial, ela depende de 2 fatores, basicamente, né? Depende do estado de saturação do solo, né? Pensando aí numa mesma área. Então, obviamente, depende também das condições de infiltração do solo, conforme falei já previamente, né? Se o solo está muito úmido no momento da chuva, é esperado que nós tenhamos um volume maior escoado superficialmente. Por outro lado, né, se nós tivermos o solo mais seco, né, vai ter mais infiltração e, portanto, menos escoamento superficial.
É aquela questão que nós observamos aí na época das chuvas, né? Às vezes já está vários dias chovendo, né? E vem mais uma chuva, e aí é onde provoca aí os grandes problemas, né? Então, o estado de saturação é um ponto importantíssimo no que se refere ao escoamento superficial. Outra questão é a própria intensidade da chuva, né? Então, a intensidade da chuva, a depender do estado de saturação do solo, então uma coisa está dependendo aí da outra, obviamente, para as mesmas condições de estado de saturação, maiores intensidades de chuva provocam maiores escoamento superficial, né? Então, basta lembrarmos aí da aula bem recente que postei para vocês, em que falo da questão da precipitação, né? E, inclusive, do conceito de intensidade de precipitação. Então, relembrando lá, a intensidade de precipitação é a lâmina de água que precipita no tempo, né? Se eu tenho uma grande lâmina de água sendo precipitada no tempo, é óbvio, né, que demonstra aí maior potencial para termos escoamento superficial direto. Tá? A outra componente do escoamento superficial é o que nós chamamos de escoamento subsuperficial, né? Sub aqui indicando que é abaixo da superfície do solo. Essa, notadamente, não é visível, né? Então, é aquela água que infiltra no solo e depois ela se movimenta no interior do solo e sai um ponto mais à frente, atingindo aí o sistema de drenagem, né? No caso, os rios. Tá certo? E esse escoamento que é chamado de subsuperficial, ele ocorre em pequenas profundidades, né, do solo, tá? Então, isso ocorre durante a chuva, né, e alguns momentos após a chuva. Depois ele é cessado, né? E o que provoca esse tipo de escoamento é alguma camada de impedimento, compactação do solo, ali, rochas que aparecem próximo da superfície, impedindo, né, que essa água escoe em profundidade, que essa água percole, né, no interior do solo, tá? Ou em zonas que tem aí grandes declividades. Então, ela infiltra e depois se movimenta no interior do solo, atingindo a superfície mais adiante, tá bom? E, por fim, a última componente do escoamento superficial, essa que tem uma importância enorme, né, que é o escoamento subterrâneo, né, ou também chamado de escoamento de base. São termos também equivalentes, e ela tem uma importância enorme, por exemplo, nas grandes bacias hidrográficas, aqui para a região sudeste, por exemplo, região amazônica, região para mais diversas regiões, né? Mas, por exemplo, no semiárido, aí depende, né? Mas eu vou falar por isso mais adiante um pouquinho. Às vezes o escoamento superficial também passa a ser efetivo, né? Passa a ser um fator importante. Mas aqui para as grandes bacias hidrográficas, né? No caso aqui a região sudeste, o que se busca é um escoamento subterrâneo, né? E é o escoamento que ocorre invisível, né? Nós não o visualizamos visualmente, né? Nós não vemos isso, a não ser que nos utilizemos de instrumentos, né? Então, depois da precipitação, a água infiltra, percola em profundidade, atinge o lençol freático, né? Ou os aquíferos, tá certo? Isso pode levar um longo período de tempo, e depois lá por baixo do solo ele infiltra, atingindo aí, ou chegando numa nascente, ou chegando no próprio rio, tá? E isso aqui é que garante a vazão dos rios o ano todo, né? Então, não é porque parou de chover que o rio fica sem água, né? E de onde que vem essa água? Vem das nascentes, vem desse escoamento base, né? Desse escoamento subterrâneo. E o interessante para nós, né, é que, vamos imaginar, obviamente isso não é possível, né, que o rio tivesse a mesma vazão o ano todo, seria uma maravilha, né? Tá certo? Então, o que garante a estabilidade da vazão nos grandes rios, etc., é exatamente esse escoamento base, né? É a principal fonte ali de água para os rios, né? Então, a bacia bem preservada, nós vamos ter escoamento base mais estável ao longo do ano, vazão mais estável, né?
bacias que já estão mais degradadas, nós vamos ter um escoamento base cada vez mais reduzido, aumentando aqui a componente de escoamento superficial, né? Isso aí, o escoamento superficial, ele tem um aspecto muito negativo de um modo geral, tá? Primeiramente, o escoamento superficial é direto, né? Primeiramente porque quando a água escoa por meio da superfície do solo, ela pode causar problemas de erosão, né? Em segundo lugar, ela ocorre muito rapidamente e muito bruscamente durante e a poucos minutos após a precipitação. Isso significa dizer que grandes volumes de água que poderiam escoar lentamente aqui, no caso do escoamento base até atingir o rio, né, o que daria estabilidade de vazão no rio, você teria isso de uma maneira muito rápida, tá? E brusca, o que pode causar aqui grandes enchentes, tá certo? Então, o ideal, o que se busca é exatamente essa questão aqui do escoamento superficial base ser o menor possível, né, numa bacia hidrográfica, né? Inclusive no que se refere à qualidade da água. Esse escoamento base aqui é uma água de boa qualidade, limpa, né? Essa água aqui é uma água turva, cheia de partículas em suspensão, né? Inclusive podendo causar problemas de assoreamento de barragens, rios, né? Da calha do rio e etc. Tá bom? Então aqui nessa figura eu tenho ali a representação das três, né? Então, o escoamento diretamente na superfície do solo, né, que é o escoamento base. Aqui o escoamento em camadas próximas à superfície do solo, né, aqui atingindo a superfície novamente, chegando ao rio. Aqui a percolação profunda, atingindo aqui o aquífero ou o lençol freático, aqui chegando até o rio, né. Então, né, resumindo, aqui, né, as componentes são, né, escoamento superficial direto, subsuperficial, escoamento subterrâneo, né. Por exemplo, nas cidades, né, nós chamamos de drenagem no interior das cidades, nós vamos ter o quê? Né? Nós vamos ter o escoamento superficial direto como sendo a principal fonte de água, né, dos córregos que passam no interior ali das cidades. E por isso que nós temos os grandes problemas de enchentes nas grandes cidades, né? Porque nós temos a superfície ali totalmente alterada, né, pavimentada, com pouca infiltração. Então, aqui uma representação gráfica, né, dos escoamentos. Nós temos aqui o lençol freático, o escoamento base, né, que chega ali até o rio, aqui o escoamento subsuperficial e aqui o escoamento superficial direto. E, logicamente, em um determinado momento, a vazão do rio vai ser a soma dessas três componentes, né? Logicamente, devemos imaginar que logo após uma precipitação nós vamos ter escoamento superficial direto, né? E durante as precipitações vamos ter escoamento subsuperficial e vamos ter o escoamento, a vazão devido ao escoamento base, né? A soma dessas três componentes vai dar a vazão do rio, né? Finalizada a precipitação, algum tempo depois da precipitação, essa componente aqui vai a zero, essa aqui depois de algum tempo também vai a zero, e aí a vazão do rio tornar-se-á igual à vazão correspondente ao escoamento base, né? Que é o que mantém ali o rio com água. Se você for ao semiárido, por exemplo, você vai ver lá que uma parte razoável dos rios, eles só tem água, né, durante o período chuvoso, né? Ele só tem água em escoamento durante o período chuvoso. Muitos deles só durante as precipitações ou após as precipitações, né? Porque exatamente o escoamento base é inexistente, tá? Os pequenos córregos lá no semiárido, você não vai visualizar água escoando por eles, né? A não ser nas épocas chuvosas, quando tem, né, grandes volumes precipitados, eles passam a ter um regime permanente de água, né? Quando o regime pluviométrico no semiárido cessa, essa vazão base é cessada e aí eles ficam sem vazão, tá? Então, a principal fonte de água nesses pequenos córregos lá no semiárido é exatamente aqui a vazão de escoamento superficial, né? Por conta disso, e subsuperficial. Por conta disso, a visão, às vezes, de alguns, né, estudiosos, né, aqui mais do Sudeste, consideram basicamente o escoamento básico sendo algo importante,
às vezes pode ser um pouco diferente de pessoas que estão presentes lá no semiárido, em que essa vazão superficial aqui é importante, né, para o armazenamento de água em barragens lá no semiárido, né? Porque parte desses rios não existe o escoamento base, né? Existe só o superficial e é baseado nesse escoamento superficial direto, né, que muitos reservatórios do semiárido se baseiam, né, e resistem aí e planejam, né, as atividades, tá? Mas isso é um caso muito específico. De modo geral, o escoamento base é o que norteia, né, e é o que é buscado. Então, existe ali uma relação direta, né, entre a intensidade da chuva e o escoamento e as condições da superfície, né? Então, se nós temos uma superfície pavimentada, como nas grandes metrópoles, ou mesmo no campo, né, condições de superfície compactada devido à mecanização mal conduzida, né, isso são condicionadores de aumento de escoamento superficial. Por outro lado, se eu tenho uma superfície do solo bem protegida, ao mesmo tempo solos porosos, solos bem estruturados, nós vamos ter aumento da infiltração e redução ali do escoamento superficial. Tá? No capítulo de infiltração, nós nos debruçamos sobre essa questão da infiltração, né? Como que nós a representamos, né? E vejam que as duas coisas estão muito interligadas. Então, o escoamento superficial e a infiltração está muito intimamente ligada também com a precipitação. Então, são três áreas de estudos, mas que, na verdade, elas interagem o tempo inteiro, né? Quando eu penso em uma chuva com intensidade constante, né, que nós vimos lá no capítulo de infiltração que o padrão de chuva ele varia em cada precipitação, né? Mas se nós imaginássemos aí uma chuva constante, e por que é interessante imaginarmos uma chuva constante? Porque em alguns sistemas de irrigação, que nós vamos estudar mais adiante, inclusive, por exemplo, a irrigação por aspersão que simula uma chuva, em boa parte dos casos, né, a chuva tem uma intensidade constante, né, um padrão constante. Né? Nós podemos imaginar que se esse padrão é constante, pensando aí na parte de infiltração de água do solo, que quando o solo está seco, ele tem uma capacidade maior de infiltrar água, conforme o solo vai ficando úmido, a capacidade de infiltração diminui, é o que nós chamamos de curva de infiltração de água no solo. Então, inicialmente, não necessariamente vai ocorrer escoamento superficial. E nós visualizamos muito isso, né? Então, às vezes chove e não tem escoamento superficial. Às vezes chove a mesma lâmina e tem um escoamento superficial grande. É aquela questão que eu tinha falado do estado de saturação, ou, né, nós podemos imaginar isso, a umidade antecedente à precipitação. Tá? E aí, a partir de um certo momento, começa a ter ali o escoamento superficial. Né? Então, quando ocorre uma precipitação, se nós imaginarmos uma precipitação constante, vamos ter escoamento superficial a partir do momento que a intensidade de precipitação supera a capacidade de infiltração de água no solo. Né? E quando nós dimensionamos o sistema de irrigação, vocês vão ver isso mais adiante, lá com o professor Daniel, nós sempre buscamos dimensionar o sistema de irrigação para que jamais ocorra esse escoamento. Tá? Então, aqui é o escoamento superficial. Nós dimensionamos os sistemas para que não ocorra escoamento superficial. Né? Tá bom? Então, conforme eu já havia falado, né, a chuva, a infiltração e o escoamento superficial, eles estão intimamente ligados. Né? Então, quando ocorre uma precipitação ou uma aplicação de água via irrigação e etc., nós devemos imaginar que pode ocorrer ali esses fenômenos de infiltração, escoamento superficial, né, e no caso a precipitação. Né? Quando nós irrigamos, nós vamos controlar essa precipitação para que não ocorra o escoamento superficial. E nós já sabemos que o escoamento superficial ele pode ser direto sobre a superfície do solo, que pode causar danos ao solo e ao meio ambiente. Né? Ele pode ocorrer subsuperficialmente, pode ocorrer em profundidade. Né?
que é o escoamento base e que é o que garante, né, a estabilidade aí das vazões dos rios ao longo do ano, né? Ou não necessariamente puramente a estabilidade, mas a melhor estabilidade possível, né? Então, quando ocorre a precipitação e durante a precipitação, nós vamos ter ali escoamento superficial, escoamento aqui subsuperficial e ao mesmo tempo escoamento base, né? Depois da chuva, você vai cessar o escoamento superficial, tá? Direto. Você pode continuar ainda tendo durante algum tempo ali um subsuperficial e o base. E depois de um tempo sem chuva, depois da uma estiagem razoável, nós vamos ter ali somente o escoamento base, que pode ser mais intenso, né? Se perdurar essa estiagem, né? Ficar um período de tempo, você vai reduzindo cada vez mais aqui esse escoamento base. E é o que ocorre na época de seca aqui, né? A vazão dos rios vai baixando, vai baixando, vai baixando, né? Inclusive, atualmente, nós nos encontramos diante de uma seca muito grande, né? Uma seca histórica aqui na região sudeste, sul, e o que está fazendo nós passarmos aí por um momento, maus momentos, né? Inclusive sob o risco de termos racionamento de energia, né? Então, isso decorre de uma longa estiagem, quer dizer, o escoamento base está sendo cada vez mais reduzido porque nós estamos explorando aqui os aquíferos, né? A água dos aquíferos. No caso dos rios intermitentes, né, que é o que ocorre muito comumente lá no semiárido, né, aí chega um ponto que o rio seca, né, quer dizer, ele para de escoar água. Né? Bem, né, quais são os fatores que proporcionam o escoamento superficial? Os fatores intervenientes. Né? Então, nós temos ali, primeiramente, os fatores climáticos, que são notadamente ali a intensidade das chuvas e a sua duração, conforme nós já tínhamos, conforme já tinha falado anteriormente. Tá? A questão das chuvas antecedentes, então se eu tenho uma chuva hoje, né, e ocorreu uma ontem, o resultado do escoamento superficial vai ser diferente de um cenário em que não ocorreram chuvas antecedentes, mesmo que a chuva tenha a mesma intensidade, né? Os tipos de chuva, né, conforme nós estudamos lá no capítulo de precipitação, se eu tenho uma precipitação ali convectiva, né, que são aquelas chuvas de verão, conforme expliquei lá, de alta intensidade, curta duração, tá? Aí você vai ter problemas aí em pequenas bacias, né, em cidades, né, que são pavimentadas, etc., porque nós vamos ter como consequência grandes escoamentos superficiais diretos. Tá? Em grandes bacias, isso aqui já não é importante, porque essas chuvas convectivas elas são um pouco localizadas, então você teria só apenas uma pequena porção da bacia tendo escoamento superficial e não a bacia como um todo. Né? Quando você pensa em grandes bacias, né, o que vai provocar ali maiores escoamentos seriam as precipitações ciclônicas, que são aquelas que vêm ali das frentes frias, etc., né? Que tem, né, precipitações mais baixas, mas durante um longo período de tempo, que atinge grandes áreas, né? Então, atingindo aí a área da bacia como um todo, e é o que é mais importante para as grandes bacias hidrográficas. Né? Nós temos bacias hidrográficas aqui no país que envolvem mais de uma região do Brasil, né? Por exemplo, a do Rio São Francisco, ou que envolve áreas enormes do país, como a bacia amazônica, que envolve mais de um país. Né? Então, logicamente, o que é mais importante nessas bacias assim muito grandes são precipitações que envolvem ou toda a área da bacia, ou uma boa parte da área da bacia, não, e não as convectivas. Né? Fatores fisiográficos, logicamente, também são importantes. Então, nós vimos lá as bacias hidrográficas, né, elas podem ter diversos formatos, né? As questões, primeiro, de atributos físicos, ali, né, as características, por exemplo, de condutividade hidráulica do solo, né? O solo é mais poroso, menos poroso. Por exemplo, quando nós, mesmo bacias pequenas, quando nós alteramos as características da bacia, pavimentamos, conforme já falei algumas vezes aqui, nós alteramos
essa característica de permeabilidade do solo que proporciona aí alterações no funcionamento da bacia, né? E, consequentemente, no escoamento superficial, umidade, capacidade de filtração, né? E outras características aqui do solo. O encrustamento superficial é também uma característica importante, já que ele reduz a capacidade de infiltração, né? O uso do solo, então, se o solo está exposto, se o solo tem cobertura vegetal, ele se comporta também de maneira diferente. A área da bacia, né? A forma da bacia, a sua declividade, conforme nós estudamos lá na parte de bacias hidrográficas, né? Bacias com menores declividades ou bacias com maiores declividades terão comportamentos distintos no que se refere ao escoamento superficial direto. A existência de depressões, retentoras e acumuladoras de água, né? Então, se eu tenho uma superfície mais rugosa ou não, isso aqui interfere. Se eu tenho dentro da bacia um reservatório, né, uma barragem, etc., tudo isso vai influenciar ali no escoamento superficial. Obras de controle, né? Então, em algumas bacias hidrográficas ou regiões que têm cheias constantes, às vezes se opta, né, por construir ali reservatórios, barragens, né, para o controle da vazão nessas bacias, né? Então, o escoamento superficial, ele muitas vezes é controlado. Utilização de água montante da seção de controle, então, toda vez que se tem ali captações de água, etc., você tem uma redução do escoamento, tá? Então, é um assunto que envolve múltiplos setores, né? Bem, como que eu faço para medir o escoamento superficial? Primeiramente, antes de fazer isso, nós precisamos caracterizar as grandezas, né, de medida ali do escoamento superficial, né? A primeira grandeza que quero tratar aqui com vocês é a questão da vazão, que já é um conceito conhecido de vocês, porque nós tratamos dentro da parte de hidráulica, né? Dentro da parte de dinâmica dos fluidos. Então, a vazão vocês já conhecem lá, que é a expressão, né, de volume de água por tempo, né? Nós podemos expressá-la tanto em metros cúbicos por segundo, litros por segundo, ou por qualquer outra relação entre volume e tempo. No caso, para o escoamento superficial, costuma-se utilizar ou litros por segundo ou metros cúbicos por segundo, a depender da ordem de grandeza ali, por exemplo, do rio, do córrego e etc. A vazão ela pode ser expressa em vazão média diária, né? Então, quando você vai dizer, o rio tem tal vazão, né? Notadamente, você não vai dizer a vazão naquele instante de tempo ali, né, específico, ou vai ser uma média diária, ou né, ao longo de um tempo maior, né? Não vou entrar nos detalhes aqui sobre essa questão da vazão, porque tem diversas formas, né, de você caracterizar ali a vazão do rio. Então, vamos ficar aqui por meio da vazão média diária, que é a média das vazões ali ao longo de um dia, né? E obviamente, você pode acompanhar isso ao longo do tempo, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? Então, faz ali várias leituras ao longo do dia e tira uma média, isso seria ali a vazão média diária, né? Aí depende do nível dos instrumentos que você está utilizando, né? Se você usa uma simples régua, né, para fazer essa leitura, conforme está apresentado aqui na figura do lado, que se chama de linígrafo, você pode ter ali a vazão ali das 7 e das 17 horas, né? Mas se você tem instrumentos automáticos, como já tem vários hoje em dia, você pode ter uma média de mais valores ao longo de um dia, né? A vazão específica de uma vazão, de um córrego, de um rio, né, que representa ali o escoamento superficial, você pode pegar a vazão do rio e dividir pela área da bacia hidrográfica desse rio, né? Isso nós chamamos de vazão específica e é um parâmetro importante, né, pelo fato de que ele pode ser usado para comparar uma bacia com outra, né, já que é uma vazão por unidade de área. Então, obviamente, se você pega uma bacia maior e uma bacia menor, as vazões serão distintas. Quando você divide pela área da bacia, você tem um comparativo que pode ser feito, né? É a mesma coisa que nós compararmos, por exemplo, agora vamos pensar em um exemplo bem
citado na mídia, né? É o número de casos, o número de mortes, por exemplo, por Covid-19, né? Você não pode comparar o Brasil, por exemplo, com Israel, né? Porque são países que têm populações muito distintas. Mas quando você divide o número de mortes pela população, né? Aí sim você pode fazer um comparativo. É a mesma lógica, né? Bem, outra grandeza interessante é o coeficiente de escoamento superficial, que é representado pela letra C, de um modo geral, que é a relação entre o volume total escoado pelo volume precipitado, né? Esse índice é um índice bem importante, porque ele representa, de certa maneira, o estado de conservação da bacia, ele representa as medidas, né, de preservação de uma bacia, né, e, ao mesmo tempo, está relacionada à própria característica fisiográfica da bacia. O que é que representa o coeficiente C? Olha, se você tem um coeficiente de escoamento 1, ou muito próximo de 1, que é o que ocorre aí em áreas asfaltadas, né, isso indica que tudo que chove escoa, né? Na medida que você tem um coeficiente de escoamento baixo, né, significa dizer que a maior parte da água que choveu, né, ela infiltra, né? Isso é, do ponto de vista de conservação dos solos e etc., algo positivo, né? Tá certo? Inclusive do ponto de vista de redução dos riscos de enchentes e etc. Aqui do lado tem uma tabela que demonstra, né, ali mais ou menos as relações entre o coeficiente de escoamento e as características do solo, né, no que se refere aqui a declividade, os tipos de solo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma declividade baixa, no caso aqui de 0 a 5%, eu tenho um solo arenoso, que é um solo poroso, eu vou ter um coeficiente de escoamento 0,1. Isso indica o quê? Que de toda a precipitação, apenas 0,1 vai escoar superficialmente. Ou seja, né, nós passamos isso para a percentagem, apenas 10% vai escoar superficialmente, né? Se eu tenho um solo argiloso, que já é um solo menos poroso, aí você pode ter até 40% da chuva escoada superficialmente, né? Na medida que a declividade aumenta, então veja que de lá para cá a declividade aumenta, aqui eu tenho de 10% a 30%, mesmo num solo arenoso eu vou poder chegar até uns 30% de escoamento superficial, né? Aumentou a declividade, aumenta-se o risco de escoamento superficial, né? Isso em uma área com floresta, tá bom? É uma área com pastagem, tá? Então a pastagem é obviamente uma questão, depende do tipo de pastagem, logicamente, aqui são dados médios, aí você tem também aqui as relações, né? E a pastagem ela tem a característica de cobrir praticamente toda a superfície do solo, né? Áreas cultivadas, né? E obviamente isso aqui está genérico, é uma média, cada tipo de cultivo, sistema de cultivo vai interferir aqui nos dados. Mas notem que, de um modo geral, em áreas cultivadas, o escoamento superficial é maior do que numa área de floresta, é maior do que numa área com pastagem, né? Logicamente que uma pastagem bem conduzida, né? Não seria pastagens degradadas, tá bom? Muito bem. Então, se nós observarmos aqui, nós percebemos muito claramente que declividades maiores induz a maiores escoamento superficial e, logicamente, nós não vamos imaginar em alterar a declividade do solo, né? Mas é importante ter isso em mente, que é esperado, né? Que bacias hidrográficas, por exemplo, com maiores declividades, tenham maior escoamento superficial, né? O que nós podemos intervir é, por exemplo, aqui em áreas cultivadas, melhorar as condições de cultivo para que os sistemas de cultivo e etc., para reduzir ali o escoamento superficial, né? Ou manter dentro das bacias hidrográficas a maior quantidade possível de áreas florestadas, porque ela protege, né, o solo e, além disso, melhora as condições de infiltração e reduz o escoamento superficial. Uma outra variável importantíssima, né, que está relacionada ao escoamento superficial é o tempo de concentração, né?
E o que é o tempo de concentração em termos conceituais? Quando ocorre uma precipitação em uma bacia, vamos imaginar aí primeiramente uma bacia pequena, né? Que não envolve, por exemplo, não vamos pensar aí na bacia amazônica ou do Rio São Francisco, vamos pensar aqui vamos supor a bacia do Rio Guandu, né? Ou mesmo a bacia de um córrego aí perto da sua casa, né? Quando ocorre uma chuva que atinge a bacia como um todo, não é de imediato, né, que começa a sair água lá no córrego, na saída da bacia, né? E não é de imediato que a vazão seja incrementada, demora algum tempo, né? Então dá para se imaginar que quando começa a chover, algum tempo depois já vai começar a chegar água no córrego ali devido ao escoamento direto, tá certo? Mas não vai ser de imediato que a vazão vai ser máxima ali no rio, né? Ou no córrego. Vai demorar algum tempo. E que tempo é esse? Chega um momento que a vazão torna-se a máxima, tá certo? Então existe um tempo entre o início da chuva e um momento em que a vazão vai ser máxima ali naquele córrego. Esse tempo nós entendemos que é o tempo em que toda a superfície aqui da bacia hidrográfica passa a contribuir com o escoamento superficial direto e os outros escoamentos, subsuperficial e base, logicamente vão estar ocorrendo, mas o escoamento superficial direto passa a ser ali a componente mais importante. Na medida que todo esse escoamento superficial direto começa a chegar na bacia, nós temos uma soma, né, de escoamentos e aí a vazão atinge o seu valor máximo, tá certo? Isso que é o tempo de concentração, né? Se eu tiver precipitações mais longas, né, do que esse tempo de concentração, normalmente a vazão vai ser menor, e se eu tiver chuvas com intensidades menores do que esse tempo de concentração, também a vazão vai ser menor. Então, o tempo de concentração é o tempo que proporciona a vazão maior possível em um rio, né, em uma determinada bacia hidrográfica, tá bom? E ela é extremamente importante para a drenagem, né, para o dimensionamento desse sistema de drenagem, tá? Para obras, né, diversas no meio urbano, para barragens e etc., é utilizado esse conceito, né, pontes e etc., porque é por meio do conhecimento do tempo de concentração que nós conseguimos saber a vazão máxima e conseguimos projetar essas obras. Nós não vamos entrar no nível de aprofundamento aqui nessa disciplina, que é uma disciplina básica, né? Mas só para vocês saberem do que se trata aí o tempo de concentração. Só para ilustrar, se nós desenhássemos aqui o gráfico de vazão, né, em um córrego, né, e vazão devido ao escoamento superficial direto, nós temos o seguinte, se desenharmos um gráfico aqui, ó, tempo versus vazão, nós teremos, logo após a chuva, nós vamos ter vazão devido ao escoamento superficial direto zero, começa a chuva, essa vazão vai aumentando, atinge o seu valor máximo, né? Logicamente, aqui a precipitação pode cessar e aí a vazão vai reduzindo até chegar a zero, né? Então, notem que para um tempo, aqui está o tempo de concentração da bacia, que é o tempo que toda a bacia contribui com a vazão no rio, né? Então, aqui eu tenho um tempo menor que o tempo de concentração, eu tenho uma vazão aqui, um certo nível, né? Vamos chamar aqui de Q1. Se a chuva tem um valor igual ao tempo de concentração, o que acontece? A vazão chegou no seu valor, vou botar aqui outra cor, vou colocar aqui uma cor verde, atingiu o seu valor maior possível. Depois ela passa a reduzir de novo. E agora eu tenho uma chuva que teve uma duração bem grande. Então, o tempo da chuva foi bem maior do que o tempo de concentração, mas a vazão foi menor. Tá? Vou colocar aqui uma outra cor, vou colocar uma cor azul. Vejam que a vazão aqui, ó, foi menor, né? Então, aqui é Q3 e aqui é Q2, né? Então, vejam que o que proporcionou, de fato, a vazão máxima, né? Aqui é Q2. Vou colocar na cor verde. Aqui Q2. O que proporcionou a vazão máxima foi a chuva, né, com duração correspondente ao tempo de concentração.
Então, não adianta imaginar, quanto maior o tempo da chuva, maior vai ser a vazão, não necessariamente. E nem, por sua vez, mesmo chuvas muito fortes proporcionarão a maior vazão possível. Tá? A chuva que proporciona a maior vazão possível é aquela cuja duração é correspondente ao tempo de concentração de uma bacia. Tá bom? E é baseado nesse conceito que nós dimensionamos depois mais à frente lá os sistemas de drenagem. No que se refere à medida do escoamento superficial, pensando aí, né, num rio, numa bacia hidrográfica, né, ele pode ser feito de diversas maneiras, né, nas bacias. Hoje já existem diversos instrumentos. Nós vamos estudar mais à frente a parte de fluviometria, né, a parte de medições de vazão, então eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso de uma maneira indireta, tá certo? Mas a maneira mais simples e é habitualmente feita para medir o escoamento superficial, a vazão dos rios, é por meio do nível de água, né? Então vocês veem muito apresentar na TV, a cota do rio atingiu o nível histórico, bateu recorde, né? Tá certo? Nós medimos o nível de água lá no rio, né? Tá certo? Então, existem diversos postos de medida de nível de água no Brasil, em todos os países, ou praticamente todos os países, têm estruturas para medir ali o nível de água nos rios, né? E por meio do nível de água no rio, eu posso chegar na vazão que escoa ali no rio, né? Que é o que nós chamamos de linígrafos, né? Então, os linígrafos são instrumentos utilizados para medir o nível de água no rio. Você vai lá e observa, né, qual a cota do rio ali, né? E é feito estudos, né, ali onde os linígrafos são estudados, como que é a seção do rio, né, a área, e por meio dessa área nós conseguimos gerar uma curva, que nós chamamos de curva-chave do rio, né, que é a curva que relaciona a cota de água no rio com a vazão, né. Então, essa curva-chave, ao medir o nível de água no rio, eu consigo calcular ali a vazão. Cada rio tem a sua cada ponto de medida de água em um rio tem a sua curva-chave. Então, ao medir o nível por meio dos linígrafos, eu consigo saber a vazão e eu posso acompanhar isso ao longo do tempo, inclusive caracterizando ali o comportamento do rio, né? Por meio de dados históricos, eu posso saber como que aquele rio se comporta, né? E eu posso expressar isso graficamente, né? Os gráficos, eles são bem importantes, né, para nós visualizarmos como que se comporta a vazão do rio ali a longo prazo, né? Por exemplo, eu posso desenhar um gráfico da vazão do rio ao longo de um ano, né? Tá? Os gráficos de demonstração ali de vazão, né, são chamados de hidrograma, né? Quer dizer, hidro vem de água, né? Então, gráfico de água, né? Hidrógrafa, fluviograma, né? Tá certo? Então, tem aí os diversos termos técnicos que são gráficos que expressam, né, a vazão no rio, né? Então, por isso vem flúvio, né? E grama de gráfico, né? Que são gráficos que representam aí a variação da vazão no tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fluviograma, né? De um determinado rio qualquer, só para vocês terem uma ideia, que está em metros cúbicos por hora, a vazão, e você tem aqui, ó, a variação aí ao longo do tempo. Janeiro, fevereiro, março, né? E assim por diante. Outubro, novembro, dezembro. Aqui eu tive aqui a maior vazão nesse rio, ó, tá? Aí depois, ó, tem aumentos, baixas, ou seja, possivelmente isso aqui são rios pequenos, né? Porque tem oscilações muito grandes, né? Depois, ó, aumentou bruscamente, diminuiu, depois aqui de novo, ó, janeiro, fevereiro de novo, desculpe, março, abril, junho, aqui, ó, grandes aumentos de vazão, né? Então, pode-se perceber aqui, ó, grandes oscilações aqui da vazão. Possivelmente é um pequeno córrego, né? Normalmente rios de grande porte não têm oscilações assim tão grandes em intervalo de tempos tão pequenos, né? Tá? Mas para qualquer rio eu posso observar como que é o comportamento desse rio ali ao longo do ano. Eu posso saber a época do ano, se eu tiver um histórico grande disso,
que eu posso explorar mais água, menos água, a época que eu tenho mais possibilidades de ter escassez hídrica ou menos, né? Tá? Muito bem. Então, pessoal, essa parte do escoamento superficial, notem que envolve muitos conceitos, né? E eu acho que ficou muito claro para vocês aí a importância desse assunto para a sociedade de um modo geral, né? E também para a área agrícola, né? Então, a área agrícola é um grande usuário dos recursos hídricos e, portanto, não tem fundamento não conhecer e não estudar, não se debruçar sobre a questão do escoamento superficial, né? E os demais setores da sociedade também, né? Que são também usuários de água, né? Então, tanto o consumo, água para o consumo humano, como para a indústria, né? Para os diversos setores aí da sociedade. Tá bom? A parte de geração de energia e por aí vai. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui. Vimos aí os conceitos principais, né, sobre o escoamento superficial, o que proporciona, como medi-lo, né? E ficamos por aqui. Anotem todas as dúvidas, como sempre recomendo, para trazer no momento síncrono. Não deixem ficar dúvidas, porque esse é um assunto que nós vamos retomar o seu uso na parte de drenagem, principalmente. Na parte de irrigação também vocês vão fazer uso desses conceitos, lá com o professor Daniel, na parte de escoamento de aspersão convencional, por exemplo, ele tratará com vocês sobre o dimensionamento de sistemas por aspersão, para que não venha ocorrer escoamento superficial, né? No caso lá, o escoamento superficial base. Qualquer sistema de irrigação, nós não vamos ter escoamento subsuperficial e muito menos escoamento base, né? Então, por quê? Nós vamos aplicar as lâminas necessárias. Pode ser que venha a ocorrer algum desses outros componentes, pode se o sistema estiver extremamente mal dimensionado, né? Mas se bem dimensionado, nós não vamos ter. Então, conhecer aí os conceitos de escoamento superficial é importante, ou para evitá-lo no ponto de vista de sistema de irrigação, ou para planejar o uso da água em grandes bacias, ou para fazer tomadas de medidas para melhorar a qualidade das bacias hidrográficas, né? Então, é um assunto importantíssimo, né? Bem, então, conforme já falei, façam as anotações, tragam as dúvidas, não deixem ficar dúvidas, e até o próximo encontro. Bons estudos a todos.